Olá, neste vídeo vou falar um pouco sobre indeterminação do tipo 0 sobre 0. Quando queremos calcular um limite de quociente entre duas funções, como neste caso aqui, limite de f de x dividido por g de x, quando x tende a um ponto A fixado, e no limite do numerador, o limite de f de x é igual a zero, e o limite do denominador, o limite de g de x, é igual a zero, neste caso, dizemos que temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que ocorre é que f de x e g de x têm um fator comum x menos a. Ou seja, quando x tende a A, o que está anulando no numerador e o que está anulando no denominador é um fator da forma x menos a. Vejamos aqui o exemplo 2.2.4. Queremos calcular o limite de x² menos 1 vezes x menos 2, dividido por x menos 1 vezes x menos 2. Isso quando o x tende a 2. O limite do numerador ele se anula devido a esse termo x menos 2. E o limite do denominador também se anula devido a esse termo x menos 2. Ou seja, x menos 2 é o fator comum entre o numerador e o denominador. Quando estamos tomando o limite, fazemos o cálculo para x tendendo a 2. Ou seja, para x suficientemente próximo de 2, mas não igual a 2. Então, neste caso, podemos cancelar o fator comum. E este limite, então, é igual ao limite de x² menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 2. Agora, podemos verificar de novo o limite do numerador, o que daria 4 menos 1, daria 3. E o limite do denominador, 2 menos 1, 1. Então, como o limite do numerador e do denominador agora são diferentes de zeros, podemos usar a regra do quociente. Aplicando ela, então, computamos o valor do limite, como sendo o número 3. Então, temos que o limite desse quociente original, quando x tende a 2, é igual a 3. Bom, podemos fazer isso usando o Python e SymPy também, podemos calcular esse limite. Aqui já tem o notebook aberto, o módulo SymPy já está sendo importado e x está definido como uma variável simbólica. Para calcular esse limite, podemos usar um método limit disponível no SymPy. Queremos calcular então o limite de x² menos 1 vezes x menos 2, isso dividido por x menos 1 vezes x menos 2. E esse limite é tomado para x tendendo a 2. Então, computando essa célula, obtemos o valor esperado de 3. Em muitos casos, nós temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e o fator em comum não está explicitado. Vejamos aqui o exemplo 2.2.5. Queremos computar o limite de x³ menos x² menos x mais 3 dividido por x² mais x menos 2, quando x tende a 1. Podemos verificar que o limite do numerador é igual a 0 e o limite do denominador também é igual a 0. Então, temos de novo uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que ocorre é que o numerador tem um fator x menos 1 e o denominador também tem fator x menos 1. Ou seja, esse é um fator em comum e é esse fator que está anulando o limite no numerador e no denominador. O que queremos fazer é explicitar esse fator em comum. Então, queremos fatorar o numerador e o denominador com respeito a x menos 1. Para fazer isso, podemos calcular a divisão desse polinômio no numerador pelo fator x menos 1, que é o fator em comum que queremos cancelar. Então, vamos ficar com
o polinômio aqui no numerador, dividido por x menos 1. Calculando essa divisão, obtemos então x ao quadrado menos 2x menos 3. Podemos fazer isso aqui usando Python e SymPy. Vou definir aqui a função p de x como sendo uma função que toma x e leva então em x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. Corta. Retoma. Podemos calcular essa divisão usando Python e SymPy. Vou colocar aqui o polinômio que está no numerador, que é chamado de p. Então, ele é uma função que toma x e leva em x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. E o que queremos é a divisão desse polinômio pelo fator x menos 1. Queremos computar, então, essa expressão. Para obtermos o resultado da divisão, podemos usar o método Simplify disponível no SymPy. Então, obtemos o resultado aqui de x² menos 2x menos 3. Semelhante, podemos computar então, e vamos computar a divisão do denominador por x menos 1. Nesse caso, o denominador é a função que toma x e leva em x ao quadrado mais x menos 2. E queremos então a divisão de q de x por x menos 1. Executando a célula, computamos então o resultado de x menos 2, ou seja, ao dividirmos x² mais x menos 2 por x menos 1, obtemos x mais 2. Então, retomando, para fazer o cálculo desse limite, nós queremos explicitar o fator comum x menos 1. Pegamos o denominador e dividimos por x menos 1. E então o denominador e dividimos por x menos 1. Com isso, no caso de p de x dividido por x menos 1, o que obtemos então é que esse polinômio p de x pode ser escrito como x² menos 2x menos 3 multiplicado por x menos 1, que é o que está escrito aqui na equação 2.56. E o polinômio q de x, que está no denominador, ele é igual então a x mais 2 multiplicado por x menos 1, que é o que temos aqui na equação 2.57. Então, esse limite que queremos computar, que é o limite de x ao cubo menos 3x² menos x mais 3, dividido por x ao quadrado mais x menos 2, que é o limite original, ele é igual a calcular, então, o limite de x menos 1 multiplicado por x² menos 2x mais 3, que é a fatoração do polinômio p de x com o fator x menos 1, dividido por x menos 1 vezes x mais 2, que é a fatoração do denominador com respeito ao fator x menos 1. Como o limite está sendo tomado a 1, nós estamos lidando então com valores próximos de 1, mas não igual a 1. E então podemos fazer o cancelamento desse fator em comum no numerador e no denominador. E obtemos então assim o limite de x² menos 2x menos 3 dividido por x mais 2, quando x tende a 1. Agora, o limite do numerador é igual a 1 menos 2
que daria menos 1, menos 3, menos 4. E o limite do denominador é igual a 3. Então, sendo diferente de zero, nós podemos aplicar a regra do quociente e aí obtemos então o resultado de menos 4 terços. Podemos fazer isso usando o Python SymPy. O que nós fazemos então aqui é usar a função limit. Queremos calcular o limite de p de x dividido por q de x, que eu já havia definido há pouco, aqui nessas células, quando x tende a 1. O valor esperado é o valor de menos 4 terços e é o valor computado no SymPy. Bom, então podemos fazer no Python SymPy o cálculo direto desse limite. Vejamos mais um exemplo aqui, o 2.2.6. Aqui queremos calcular o limite da raiz quadrada de 1 menos x, menos 1, dividido por x, quando x tende a zero. O limite do numerador vai nos fornecer, então, a raiz quadrada de 1 menos 1, que daria zero. E o limite do denominador também é zero. Então, aqui também temos um caso de indeterminação do tipo 0 sobre 0. Bom, aqui não temos uma função racional, não temos um polinômio dividido por um polinômio. Mas o nosso objetivo é o mesmo, é explicitar o fator em comum. O fator em comum, nesse caso, é o fator x menos zero, ou simplesmente x. Quando temos assim, então, termos envolvendo raízes, o que podemos fazer é utilizar a técnica de racionalização. Então, nós vamos pegar a função que queremos calcular aqui, né, que é esse quociente que temos aqui, e vamos multiplicar pelo conjugado do termo que contém a raiz. Então, no caso aqui temos raiz de 1 menos x menos 1, multiplicamos raiz quadrada de 1 menos x mais 1, assim, conjugado. Bom, multiplicamos em cima e embaixo. Dessa forma, nós estamos alterando essa expressão por uma expressão equivalente. Fazendo as contas, nós vamos obter que no numerador, ficamos então com 1 menos x menos 1. E no denominador, x que multiplica a raiz quadrada de 1 menos x mais 1. Temos aqui. Bom, simplificando 1 com menos 1, nós ficamos aqui com menos x e o denominador igual. Ou seja, dessa forma, nós temos agora explicitado o fator em comum x, que é o que está anulando o numerador e o denominador. Podemos assim cancelá-los e obtemos o limite então de menos 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos x mais 1, quando x tende a zero. O limite agora no numerador é igual a menos 1, e no denominador é igual a raiz quadrada de 1 mais 1, que é igual a 2. Então, esse limite é igual a menos 1 meio, é o que podemos concluir. Podemos calcular esse limite diretamente aqui usando o SymPy. Queremos calcular então o limite da raiz quadrada de 1 menos x menos 1. Isso dividido por x. E queremos computar esse limite quando x tende a zero. Então, executando essa célula, obtemos o valor de menos 1 meio, como já era esperado. Muito bem, esse vídeo encerra-se por aqui. Eu desejo a todas e todos ótimos estudos.